Sejam muito bem-vindos ao Beabá do Abacate, esse curso que foi montado com muito carinho, com muita atenção, buscando auxiliar tanto aquele produtor que já tem o seu plantio implementado para comprovar algumas técnicas, novas informações, atualizar e buscar também redução de erros e de perdas, por se tratar aí de uma planta perene, né, com o abacate, que vai ficar aí há 30 anos em atividade, em produção. Então você que é produtor vai ter muito valor em assistir todos esses módulos, e você que está começando agora, a gente quer fazer realmente uma base para você começar da forma certa, sem errar, para a gente ter aí o seu pomar produzindo por muitos anos. Meu nome é Guilherme Dunbar, eu sou agrônomo, coordenador da Academia do Abacate, e estou aqui com o professor Carlos Eduardo para nos ajudar aí nessa empreitada de trazer bastante informação com bastante técnica para vocês. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos também. Então, como o Guilherme mencionou, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, no departamento de agronomia, já atuo há mais de 15 anos com pesquisa e lecionando disciplinas na fruticultura, especificamente de abacate. Tenho uma vivência aí com produtores, empresas hoje consolidadas já em plantios de abacate, e a gente espera vir aqui passar um pouco do nosso conhecimento, fortalecer as bases para um planejamento, um plantio e uma produção que seja suficiente e com bastante sucesso também para todos vocês. E junto com o Carlos, nós temos aqui também o Henrique, que é coordenador da Terra Ideal, ele vai se apresentar para a gente e vai ser uma grande ferramenta aqui para interagir como um novo produtor, né, que não tem tanta técnica sobre o abacate, e vai ser o nosso interlocutor aqui. Perfeito, sejam todos muito bem-vindos. A gente está muito animado de começar essa iniciativa do Beabá do Abacate. Tenho certeza que vai ajudar muito a gente a profissionalizar a cadeia. Como o Guilherme comentou, eu sou coordenador da cooperativa Terra Ideal, eu sou agrônomo também, mas perto dessas feras aqui eu não sei nada de abacate e eu vou fazer esse papel aqui de fazer as perguntas bestas, mas que muita gente quer perguntar. Então, para a gente ir seguindo esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal aí para a gente crescer e desenvolver e saber tomar decisão, saber fazer boas perguntas e planejar bem a nossa produção. É isso aí, vamos lá. Certo, então, né, não tem como a gente falar aí dessa cultura que está aí em hype, né, tem explodido bastante no Brasil e no mundo, sem falar um pouco da sua origem, né? Então, o professor Carlos Eduardo vai contar para a gente um pouco dessa origem do abacate aqui no mundo, né? Como que ele veio, como que ele apareceu, como que ele se desenvolveu, como que ele evoluiu. Então, pode ficar com a palavra Ok. aí, professor. É, falando um pouco sobre a origem do abacate, né? Então a gente não tem dados precisos de quando foi descoberto e tudo, mas dados arqueológicos a partir de historiadores demonstra que o abacate ele já vem de uma planta ancestral há mais ou menos aí 1,6 milhões de anos atrás, lá no período Pleistoceno, tá? E essa planta, ela foi se especializando nos ambientes que ela era cultivada, principalmente ali, se a gente notar, as terras altas do México. Depois ela foi descendo e se especializando, evoluindo para a região da Guatemala, chegando até o que a gente tem agora na costa do Pacífico ou América Central. E quem fez isso foram os povos pré-colombianos, né, indígenas principalmente, que à medida que saboreavam o abacate, tiveram esse contato com o fruto, eles foram levando sementes e cultivando naquelas áreas que eles iam ali explorando, ou seja, na medida que ia conhecendo toda a América Central, e acabou que a planta começou a se especializar em determinados ambientes, porque Uhum. isso é muito importante se colocar aqui, porque a gente tem uma condição de terras altas do México, onde nós vamos ter temperaturas mais baixas, até mesmo uma condição ali da costa do Pacífico, América Central, onde nós temos temperaturas muito elevadas, umidade elevada, e o que vai impactar diretamente nas cultivares que nós temos atualmente em cultivo no Brasil, ou seja, no mundo. É isso aí, né? A gente costuma falar que parece só história, mas essa história é o que reflete no que a gente tem hoje, né? Então a gente vai bater um papo um pouco das raças, né?
Pode parecer um pouco teórico, mas isso aí com certeza reflete na decisão que a gente vai tomar de cultivar, porque lá na frente a gente vai ver que elas se misturaram e pegaram um pouco dessas características, né? Sim, E voltando até um pouquinho antes, né, que essa imagem traz, que é uma coisa que a gente, até a Nature postou, né, que é uma revista aí muito bem renomada, sobre como esses mamíferos, né, gigantes, que foram os primeiros, né, antes de fato chegar aqui, eles eram sementes muito grandes que só esses mamíferos que seriam capazes de propagar, né? Então, antes do homem vir fazendo essa seleção, a gente teve essa seleção aí dos animais, que na verdade não era uma seleção, né? Era a forma de propagação desse abacate aí, na época aí, né, Pleistoceno mesmo. correto. Muito interessante, né, conhecer essa origem. E qual que é a importância disso hoje, então? Eu vou plantar abacate. Por que que eu preciso conhecer essa história do abacate e o que que isso muda nas decisões que eu vou tomar hoje? Ótimo, a gente pode passar o próximo slide, Guilherme, que nós vamos ali então, Henrique, a gente nota que nós temos um ancestral comum, que é um ancestral silvestre desse período bem antigo, há muitos anos atrás e tudo. Logo depois, houve essa evolução e especificação do que a gente está chamando agora aqui de raças. Então, o abacate, principalmente, ele surgiu ali na região de Puebla, em Tehuán, lá no México. Então, por isso ele é chamado de raça mexicana, uma região de terras mais altas, né, de planaltos, com condição de temperatura mais baixa e tudo. A partir disso, então, houve aquela migração, vamos imaginar assim, de sementes que foram levadas ao entorno de toda a América Central, e aí a gente tem uma raça que se especializou nas condições da Guatemala, então é chamada de raça guatemalenses, tá? Que também tem uma condição de terras mais altas, planaltos e tudo, e posteriormente aquela última mais aqui próximo à América do Sul, que é a chamada raça antilhana, que teve também sua domesticação independente das demais e tudo. E até o século XVI, essas raças, elas eram sem contato prévio entre elas. Elas estavam nos seus ambientes, distintos ali e tudo, e a partir da colonização europeia, começa então a haver uma mistura dessas raças. Então vamos Uhum. imaginar, os colonizadores chegam, conhecem aquela planta de abacate, acham interessante, pegam sementes, levam para um local de cultivo, mas não tiveram cuidado de separadamente essas sementes, plantam no mesmo local, e aí começa a haver a mistura genética. E essa mistura genética mostra atualmente, hoje, por técnicas moleculares, como marcadores e tudo que mostra a ancestralidade genética dela, que a raça guatemalense e a raça antilhana, elas são muito parecidas, mais próximas e tudo. Até uma questão territorial mais próximo em termos ali de proximidade, distância e tudo. E essas raças se misturam e criam o que a gente chama hoje dos híbridos dentro das raças. Então, o que a gente cultiva hoje atualmente, mundo, Brasil, são híbridos entre raça mexicana, raça guatemalense e raça antilhana. Isso é muito importante porque muitas das vezes quando eu posiciono uma cultivar, essa cultivar ela vai ter uma característica de uma raça dessa que Uhum. se adapta melhor àquela condição de cultivo que eu tenho no ambiente da minha propriedade, no ambiente da minha região. Isso aí, por exemplo, né, o Hass, da raça mexicana, como você bem citou, de locais de altitude, né? Então, ele realmente, esse ancestral que veio dessa região de altitude, esse híbrido que é o Hass hoje, a gente vê ele com essas necessidades, né? Sim, De maiores altitudes, de regiões mais frias, porque veio aí desse ancestral que tinha essa característica, né? Então, realmente puxando com essa pergunta do Henrique, é importante entender justamente porque a gente seleciona cultivar uma variedade, entendendo que ela vai ter várias características que veio dos seus ancestrais. Então, o posicionamento dessa cultivar numa determinada região já nos mostra aí se ela vai estar adaptada para aquilo ou não. E, de novo, a gente sempre conversa em prever erros, né? Prever problemas. Então, colocar uma raça, uma variedade que ela não é tão adaptada, né, para aquela região, provavelmente não é que você está errado ou está certo. Você vai ter certas consequências, manejos talvez diferentes por estar
colocando nesse local que ela se desenvolve de uma forma diferente ali, né? Muito legal. Certo. Então, a gente, né, já está falando um pouco de clima, a gente vai para o próximo slide aqui, que é justamente mostrando um pouco do que nós estamos fazendo hoje com, principalmente, vamos dizer, essas antilhanas e guatemalenses, têm proximidades de climas aqui da América Latina. Agora, o RAS já tem menos um pouco essa característica, né? Então, esse slide mostra o que a gente fez, né? Tirou de uma região mais aqui temperada, né? E trouxe aqui para uma região tropical, né, professor? Aí, interessante que nas fruteiras a gente classifica elas pela adaptação ao clima. Então, no mundo, a gente tem uma zona tropical, que é onde nós estamos situados, o Brasil ali quase a totalidade numa zona tropical, e uma parte que é a zona temperada e uma outra parte que é a zona polar. A zona polar é caracterizada por gelo, então não tem quase que cultivo de plantas. Já a zona temperada é uma característica interessante que há 2 estações bem definidas, verão e inverno. E essas plantas, elas sofrem muito com a perda das folhas no período de inverno, principalmente para se adaptar à questão de neve ou geada em excesso e tudo. Só que a gente não muda de uma zona tropical para uma zona temperada simplesmente pulando uma linha. A gente tem uma faixa de transição. E essa faixa de transição, a gente caracteriza ela como uma zona subtropical. Essa zona subtropical, ela está ali entre a faixa tropical e temperada, principalmente se a gente for notar, aonde está aquele ponto escuro marcando, que é onde o abacate teve sua origem. Então, o abacateiro ele é classificado como uma fruteira de clima subtropical. Nós estamos falando em Brasil, área tropical, isso é importante, porque é uma planta que exige temperaturas médias anuais aí, em torno de 15 a 22 graus Celsius, principalmente os mexicanos. Ela vai apresentar surtos de crescimento durante o ano, e um surto de crescimento seria o quê? A planta vegetar. Se eu trago uma planta que o frio condiciona, que ela restringe um pouco a vegetação e o calor faz com que ela vegete mais, eu tenho que começar também a entender essa planta agora para a sua adaptação, principalmente numa zona tropical. Então, isso é impactante para nós, porque em termos de Brasil, a gente fala muito de abacates tropicais, é uma terminologia que a gente está utilizando bastante para denominar esses abacates de tamanhos maiores e tudo, mas a gente vai começar a falar que o abacate é uma cultura tropical, porque ela se especializou, de certa forma, nesse ambiente tropical, principalmente tendo ali um pouquinho da sua origem nas raças antilhanas, na raça antilhana, desculpe. Então, isso é importante agora para a gente começar, do ponto de vista agora, falar, é uma fruteira tropical, mas, na verdade, ela é classificada originalmente, no seu centro de origem, como uma fruteira subtropical. Ela foi se adaptando conforme foi descendo, e aí essas raças, o que a gente chama de tropical, então entra Margarida, Quintal, Geada, Fortuna. Essas variedades a gente tem elas como tropicais, mas na verdade elas têm um pouco da sua ancestralidade lá em raça guatemalenha, com a raça antilhana e assim por diante. Muito, basicamente, os de casca verde, né? A gente pode generalizar. Claro que a gente tem alguns tropicais que têm um tom diferente, mas de forma generalizada, o tropical fica aquele de casca verde e o rasa aquele que escurece quando ele fica maduro. Mas na prática, né, isso aqui fica bem claro para mim, é que a gente não pode ficar copiando receita pronta de um local, porque o manejo que se faz no RAS na região de origem, claro que a gente tem padrões, tem como seguir, vai ser diferente, justamente por estar num clima diferente, num ambiente diferente. Então, seguir metodologias muito iguais, copiar e colar, né? Aqui na nossa região, principalmente, a região do Cerrado, vai ser diferente, vão ter respostas diferentes. E dentro do próprio Brasil, nós temos respostas diferentes de norte a sul, né? Então, a gente tem que ter... É muito importante a gente destacar isso, porque se a gente for pegar em termos de conhecimento a respeito de abacate, hoje se destaca a Califórnia, a Flórida nos Estados Unidos, a África do Sul e a Austrália. Se a gente for posicionar onde esses locais estão, eles estão numa zona temperada. Então, eles trazem hoje uma
manejo, condições de cultivo bem específicos para condições de zonas temperadas e não de zona subtropical ou tropical, Uhum. como nós estamos inseridos no Brasil. Bacana, Isso né? significa que grande parte do conhecimento que está sendo gerado de abacate está sendo produzido nessas regiões, né? Sim, E aí isso não se adapta ao Brasil 100%. diretamente. e A gente tem acaba que que a gente está desenvolver isso aqui, né? importando esse conhecimento, colocando ele em prática no Brasil e tendo aí alguns acertos e erros decorrentes, né, dessa questão hoje de eh, uma zona temperada, uma exigência de planta completamente diferente de uma zona tropical. Muito legal. Sim, a gente, né, conversou aqui sobre essa origem específica, mas acho que o resumo dessa parte é realmente entender que, apesar dessa origem específica, a planta é totalmente moldada pelo ambiente onde ela vai crescer, né? Sim, Então, acho que o ponto principal não é fixar, ela cresceu ali. Temos algumas características que vão vir dessa genética que a gente conversou, mas o que mais vai moldar ela é o ambiente ela vai estar, né? Se tem mais calor, se tem mais frio, tem mais chuva, porque vai, com certeza, ter resultados aí no nosso manejo de uma forma diferente. Então, que sirva aí para a gente entender que cada local é específico e a gente tem que ter sempre ali um profissional capacitado para estar junto ali, ver essas condições, levar em conta essas condições. Nós vamos conversar um pouco para frente aí sobre as cultivares, né? As características de cada uma delas, mas só reforçar que esse aí é um ponto muito importante no planejamento do nosso pomar, né? Entender o clima onde a gente vai inserir, né? passar o próximo slide que vocês vão ver que, em termos de histórico também, uma coisa que é importante é que essa diversidade genética que nós temos nas cultivares, hoje em nível de Brasil, principalmente, tá? Elas vieram de uma atuação humana que foi, de certa maneira, consciente, como também inconsciente. Uhum. Então, é muito comum a gente saborear um fruto e imaginar, nossa, que polpa agradável, de boa qualidade, um fruto que tem uma casca com brilho e tudo. Eu vou tirar uma semente dela e vou plantar. À medida que eu tiro uma semente, eu estou tendo ali um produto, agora vamos chamar uma nova planta, que é uma mistura entre uma mãe boa, da qual eu provei o fruto, e um pai que pode ser ruim. Então, isso a gente chama de uma atitude inconsciente, porque muito das cultivares que nós temos atualmente, elas foram provenientes dessa questão de tirar sementes, levar, colocar em um local e cultivá-la, e a partir disso ela manifestava uma diversidade genética. Isso não é só a nível de Brasil, colonização, isso já vem anteriormente, como eu citei, dos indígenas fazerem isso também. E a partir do momento que a gente conhece as técnicas de propagação vegetativa, onde agora eu estou fazendo cópia daquela planta que é a planta ideal, eu consigo agora ter uma variedade ou cultivar que eu mantenho as suas características genéticas íntegras e onde eu vou ter os meus pomares mais homogêneos e tudo. Então, o Brasil, ele inicia termos históricos, a gente tem um primeiro relato ali por volta de 1780, um naturalista que estava visitando a região amazônica, ele verifica uma planta de abacateiro. E é interessante, porque se a gente falar região amazônica, está muito próximo da onde? Das Antilhas. Uhum. Então, esses abacateiros, possivelmente, aqui a gente está falando, né, questões aí de proximidade que foram tragos principalmente por esses povos pré-colombianos e tudo, até a região amazônica. E aí a gente vai tendo o quê? Uma diversidade de plantas, principalmente na região amazônica, daquela questão de seleção inconsciente. A pessoa pega a semente, vai levando para outro ambiente, vai plantando e a partir daí vai gerando. E o que a gente nota hoje em termos de cultivares brasileiras é muita predominância da raça antilhana, principalmente por causa desse histórico. Foram as Então, primeiras a chegar. foram as primeiras a chegar, foram com as quais houve os maiores cruzamentos por se adaptarem melhor, então houve essa
questão, as pessoas iam retirando semente, ia propagando essas sementes, e elas começaram, então, de certa forma, vou colocar aqui, dominar o Brasil, mas é o que a gente tem hoje de maior tendência. Não só em produção, mas em consumo também, né? A população está Sim, muito mais acostumada a consumir esses o produtos. brasileiro muito mais acostumado a consumir esses abacates tropicais, que tem aí uma base antiliana bastante forte. É isso aí, né? Então o abacate, pelo que você traz aí, tá no Brasil há centenas de anos, né, Sim, professor? Mas por muito tempo, né, a gente sabe muito bem, foi tratado aí como uma cultura secundária, quase doméstica, né, de fundo de quintal, sem muito foco comercial estruturado, né? Então a gente começa agora a conversar um pouco do que tem se tornado o abacate hoje, né? A gente trouxe um pouco dessa história, até para contextualizar, que está aqui há muito tempo. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, do que tem se tornado aí esse abacate, né, esse processo aí depois de vários cruzamentos, hibridização, o que a gente tem hoje, até da fruta mesmo, né, como que se tornou um pouco, como que passou para esse lado mais comercial, né, a gente apreciou, gostou, mas por que aquele era sempre fundo de quintal, né, até hoje a gente ouve esse lema de que a produzir abacate é fácil, porque todo mundo tem na casa de vó um quintal, um abacateiro produzindo até bem. Mas quando a gente puxa para o lado comercial, né, para a estrutura de um pomar, a gente sabe que os problemas são escancarados. Mas eu queria que você comentasse um pouco disso, né, dessa transformação da fruta, né? É, um primeiro histórico aí, Guilherme, também mencionando, eu trago aqui uma foto do acervo da Universidade Federal de Viçosa, onde a pessoa que nós estamos vendo ali é o professor Petten R. Rolfes, né, a pessoa que fundou a Universidade Federal de Viçosa lá em 1926, nós estamos completando 100 anos, então, esse ano, e foi um professor de horticultura que envolvia a fruticultura, a olericultura, a parte de floricultura, que veio para o Brasil e trouxe consigo já cultivares desenvolvidas na Universidade da Flórida. Então, isso também aprimorou aquilo que eu mencionei anteriormente das misturas varietais. Então, à medida que eu trago uma cultivar, as pessoas começam a gostar dessa cultivar, mais próxima tinha uma cultivar já de fundo de quintal, que mistura, forma uma nova. Então, o Brasil ele foi se estruturando em termos de cultivar em cima dessas respostas, tá? E a partir de então, a gente tinha o conceito de que as nossas casas, elas tinham quintais amplos. Então era muito comum eu ter o pomar, eu ter a horta em casa. Então até ali por volta de 1970, era muito comum a gente ter um pé de abacateiro, onde as crianças, principalmente nas férias escolares, ficavam, né, subindo, descendo, quebrando o braço, que tinha muitos acidentes e tudo. E há uma inversão agora na questão, principalmente das cidades, que os terrenos cada vez maiores se tornam mais caros. Então a gente precisa agora trazer o quê? Um ambiente de moradia que seja propício para as famílias, então começa a verticalização das cidades. E aquela família não detém mais um pomar, precisa comprar aquela fruta num local e ele vai então ao que a gente conhece como sacolões, hoje dentro dos supermercados e tudo, adquirir aquela fruta. Mas o sacolão não tinha um pomar doméstico para ele, um pomar lá no seu quintal. Ele precisa agora adquirir de um produtor. Então começa aí os primeiros cultivos comerciais a nível de Brasil de frutas. Então isso é importante porque são pessoas que naquela oportunidade, eles pegaram as cultivares que eles já conheciam ali ou tinham uma certa preferência do consumidor, que eles tinham aquele contato e tudo, e começam a plantar. E basicamente é o que nós temos atualmente das nossas cultivares. Não mudou muito nesses 45 anos, ou quase 55 anos que a gente tem dos pomares domésticos para os pomares comerciais, tá? Interessante. E Muito com essa seleção dessas espécies que provavelmente estavam no quintal, vão sim, selecionando sementes, igual você falou. e alguém ali com uma curiosidade, um olho mais clínico, olhou para aquela cultivar, "Ó, essa é interessante, um fruto de maior tamanho, uma porcentagem de polpa maior, menor tamanho de semente, então isso dá um rendimento, então essa aqui é a ideal."
Ah, Então, esse crescimento, então, do desenvolvimento do abacate como uma fruta comercial, então foi basicamente em 2 pilares, né? A demanda, que foi puxando, então a gente sai um pouco desses pomares de casa e você tem que buscar no supermercado, e o que Pega Rolfs veio com esse viés de pesquisa, de cultivares, de entender aquela planta como algo comercial mesmo, já com essa visão de profissionalizar o cultivo do abacate realmente sim, como uma é. cadeia. Bem bacana. E uma questão interessante que a gente nota aí também é que hoje o abacate se especializou tanto, né, que até as redes de fazem, né, filmes, reportagens, estão trazendo. Então tem um documentário da Netflix sobre a guerra do abacate, né. Por que a guerra do abacate? Porque o abacate ele começa a partir do momento dessa expansão que eu mencionei do pomar comercial, ir para locais que demandavam aquisição das terras, então isso gerava conflitos ali, principalmente com os povos que viviam. Então, quem quiser depois assistir, vale bastante a pena conhecer esse histórico hoje do abacate no mundo. E uma questão interessante que a gente tem nesse passado lá de 1970, 1980, que abacate era um vilão, porque abacate produzia muito óleo Isso até e imundo, né? até imundo. E, assim, óleo de abacate, ovos, era coisa que engordava, então vou deixar de consumir e tudo. E precisa vir, então, as pesquisas para desmistificar isso e notar que a gente tem categorias de óleos. Nós temos óleos que são monoinsaturados e óleos que são mais saturados, no caso. Então, o abacate, ele é um óleo que tem gorduras hoje que são saudáveis. E a partir desse conhecimento de pesquisa, a gente nota que agora sim o abacate deixa de ser o vilão e passa a ser o bonzinho da história. A gente tem que cada vez mais consumir esse abacate por causa dos seus benefícios. Inclusive fortalecer isso, né, junto aí entra também o papel importante das associações, mas até dos próprios produtores que estão fortalecendo a marca do abacate, né, no mercado consumidor, para que tenha um aumento de consumo. Se a gente for pegar no Brasil ainda é muito pequeno, né, tem um potencial de aumento Sim, enorme e passa por essa mudança dessa crença antiga de que o abacate engorda, mas não, né, o abacate é bom, se a gente consumir é muito melhor comer a gordura do abacate do que comer a gordura de um salgadinho ultraprocessado E ali, né. contra, né, fala assim, de não engordar, que a gente fala, porque dá saciedade, né, então é um fruto que dá saciedade, você pode ficar mais tempo ali utilizando aqueles nutrientes, então por isso que tem então as academias, né, a gente é. realmente, a Abacates do Brasil, que é uma associação parceira nossa, tem feito bastante divulgação, justamente porque eu acho que um dos maiores gargalos, a gente vai conversar bastante sobre isso, é o aumento do consumo, né. Não tem como a gente profissionalizar, conversar tudo isso aqui se a gente não tiver aumento de consumo. E eu costumo falar que é muito fácil fazer o marketing do abacate. Exatamente por isso que a gente está falando. Não só as gorduras, né? Vitaminas, baixíssimo quantidade de carboidratos, né? Então a gente fala. Hoje, quem tem se tornado mais vilão é o carboidrato, né? Então a gente fala aí em receitas, né, com baixo carboidrato, que a gente fala aí, a parte de diabetes, até de câncer, né, que se alimenta desse carboidrato. Então, essa fruta, ela realmente, em nível mundial, tem se transformado realmente, está em Guinness, né, como a fruta mais completa, vitaminas, fibras, e por isso que eu falo assim, que não... isso acontece de forma natural, claro que a pesquisa embasou, né, porque não adiantava só a gente falar que faz bem sem mostrar que faz bem, mas com certeza isso aí tem transformado essa cadeia, e quanto mais a gente divulgar isso, vai ser fácil aumentar o consumo, porque é uma fruta palatável, ambiente boa, sacia, baixo carboidrato, então ela tem Com vários tudo benefícios, né. para ser sucesso. E hoje, né, os nutricionistas, né, a própria associação tem conversado com nutricionistas, com médicos, receitando o abacate, e é fácil, porque no exame você começa a ver a diferença. Tem vários relatos de médicos que faz, aí abaixa vários problemas que a gente... É, reduz vários problemas que a gente tem. está bem envolvida essa questão do HDL e LDH. Então, o abacate ele tem gorduras monoinsaturadas que fazem isso com que você abaixe o LDH, que é o colesterol ruim, e aumente o HDL, que é o colesterol
bom, né? Além do que você mencionou, fibras, vitaminas e principalmente ele tem muito potássio. Então, se a gente for fazer uma comparação com a banana e o abacate tem quase que o dobro de potássio do que a banana. E a banana sempre é lembrada como o fruto que mais tem potássio. É, Né? a Ela tem- banana ainda porque ela tem uma facilidade. Sim, Se eu vou malhar na academia, é mais verdade. prático eu levar uma Sim. banana, descascar e consumir. O abacate ainda não. Mas a gente está vendo hoje que tem uma mudança de conceito, que as pessoas hoje já estão descascando o abacate, levando em fatias dentro de potes, né? E consumindo já até mesmo lá na Uhum. academia e tudo. Então, isso cada vez mais é o que você mencionou, a gente está buscando potencializar a partir dessas divulgações para que o público, né, conheça os benefícios do abacate e a partir daí consuma mais e tudo. Isso é tão relevante que esse aumento de consumo ele tem gerado hoje um impacto global. Então a gente está vendo aí que tem uma demanda crescente, cada vez mais as pessoas estão buscando o abacate e faz com que há uma expansão e muitas das vezes aquele país, aquela região que produz abacate, ela não tem para onde expandir mais. Então, vem novas áreas de cultivo. Uhum. E novas áreas de cultivo casa com o que a gente está falando aqui. A gente tem que posicionar adequadamente também essas cultivares para essas novas áreas de cultivo e tudo. Então, a gente nota que no Brasil hoje, ele é tido como um país ali potencial para o cultivo de abacate. A gente tem uma área ainda pequena de cultivo, mas nós temos um potencial gigantesco de crescer e trazer aí bastante resultados e tudo. Então, o mercado, né, as associações hoje que trabalham principalmente essa questão de saúde trabalham, elas falam hoje que o abacate é o ouro verde. É aquela descoberta de um produto muito valorizado com bastante benefícios à saúde e tudo. É isso aí, né? Então, na prática, isso significa muito que esse consumo, né, que tem aumentado, não é moda, né? A gente fala que o Brasil, principalmente, gosta muito de uma moda, mas a gente fala que não há moda, é uma tendência mesmo, baseada em Sim. marketing, baseada em ciência, é bem sólido mesmo que a gente tem visto. E eu acho que tem muitos casos ao redor do mundo de campanhas de aumento de consumo do abacate que deram muito certo, né? Então você pega o consumo no Chile. Eu não sei se esse é um dado que vocês vão mostrar mais para frente. Não, Vai? do Chile não, dos Ainda Estados não. Então, Unidos. talvez seja algo interessante de comentar. Assim. Então, se você pega o consumo do Chile, sai ali de 2 quilos por pessoa, e em 10 anos sobe para mais de 10 quilos por pessoa por ano. Então, é um potencial enorme. No Brasil, a gente ainda está nessa faixa aí Sim. de 1 quilo e pouco por pessoa, e dependendo da região, até menos do que Sim. isso, né? Então, tem um potencial de aumento de demanda interna e um potencial de produção grande também no país, se a gente souber fazer direito, né? Souber usar as técnicas corretas, como vocês estão falando. Sim. Muito interessante. Então, só confirmando isso que o Henrique mencionou, nos Estados Unidos a gente tem um grande evento que é o Super Bowl, né? Uhum. Então, é o futebol americano, onde tem como se fosse o campeonato brasileiro para nós, e a gente nota que esse evento ele acontece em fevereiro, e nesse período de fevereiro, o mundo do abacate se volta para os Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos um marketing muito forte, apoiado por associações de produtores, associações ali governamentais e tudo, e isso fez com que houve um incremento nos últimos anos na faixa lá de 888% de consumo a mais de abacate. Então, isso é importante que agrega a parte de divulgação, agrega os produtores e, principalmente, traz esse público que possivelmente desconhecia os benefícios do abacate para consumir mais abacate, fazendo que eleve. E à medida que a gente eleva consumo, necessariamente a gente tem que elevar a produção. E nessa medida que eleva a produção, necessariamente a gente tem novos produtores entrando, cada vez mais ampliando a área e conhecimento que tem que ser colocado. Isso aí, Muito legal. muito bacana. Os Estados Unidos é exatamente parecido com esse exemplo do Chile, né? Quase triplicou o consumo, basicamente no marketing, divulgando a fruta e fazendo parceria aí com eventos ícones aí para os americanos. Né? Eu acho que é fundamental passar também
por ter fruta de qualidade no mercado. Acho que essa é uma conversa que está acontecendo bastante agora, porque a gente está iniciando, né, a colheita. Não adianta nada eu ter uma campanha dessa, daí eu vou no mercado, então, comprar o abacate, eu compro o abacate que não amadurece, Sim. vai apodrecer. Então, é um papel fundamental também dos produtores, sejam os produtores que estão assistindo e que já produzem, mas também os que vão começar a produzir, essa responsabilidade de colocar fruta boa no mercado, né? Porque senão a gente mata o consumo. A gente Sim. tem um potencial gigantesco e a gente acaba com ele porque a gente está fazendo o papel de colocar qualidade no No mercado. mercado. Exatamente. E eu acho que isso passa pela profissionalização, né? Eu acho que Com certeza. um profissional que tá ali entendido do que ele tá entrando no mercado, que ele tá entrando, o que que ele quer fazer, qual a função dele ali na cadeia, eu acho que muda muito. E eu acho que Estados Unidos, Chile, esses países que já têm esse consumo muito bem estruturado, eles têm muito bem focado que a cultura do abacate não é uma alternativa, né? Ele passa a ser aí uma cadeia estruturada, com planejamento e com sempre visão de longo prazo, né? Perfeito. Então, aí, para a gente entender um pouco essa demanda mundial, acho que pode passar aí o próximo slide para a gente ver um pouco de como que tá isso aí, né, no mundo. Hoje a gente nota, então, se os Estados Unidos têm esse crescimento, tem essa demanda, alguém tem que fornecer. Então, a gente nota que o próprio Estados Unidos é um produtor de abacate, as áreas da Califórnia, na Flórida e tudo, mas as áreas são bem restritas, principalmente questões de clima, solo e tudo. Então, ele precisa ter um fornecedor. E hoje o grande fornecedor de abacate para os Estados Unidos é o México. E o México se potencializou tanto como um grande fornecedor de abacate no mundo, que ele passou a ser o primeiro produtor, ou seja, em termos de volume, tamanho e tudo. E se a gente somar ali o segundo, que é a República Dominicana, o terceiro, que é o Peru, talvez um pouco da Colômbia e Indonésia, ele não chega à produção do México. Vocês notarem o quanto que potencializou em termos de produção, principalmente voltado a esse mercado. Então, Estados Unidos teve que abrir até suas fronteiras tarifárias, principalmente, para receber o abacate do México por causa desse consumo que cada vez mais é elevado, mas que ainda não tem uma produção satisfatória, mas precisa desse grande parceiro produtor. Então, a gente nota que o Brasil ele configura ali entre um dos países de maior produção também, e cada vez mais a gente tem potencial do Brasil crescer em escala em relação a essa produção, principalmente porque o Brasil tem áreas propícias à ampliação. Esse número do Brasil, a gente está falando de tropical e também o avocado, tá? Somando os dois. Somando os Ó, dois. legal. É isso aí. Então, vindo ainda nessa tendência, né, a Organização Econômica via FAO, eles estimam que do ano de 2020 até o ano de 2030, mais ou menos aí, desculpe, 2010 a 2030, em torno de 20 anos que eu queria mencionar, nós vamos ter um crescimento do abacate de 3 vezes a quantidade produzida lá em 2010. Então, nós temos um potencial grande de expansão, principalmente das áreas de cultivo. Então, as fazendas ali estruturadas com seus pés de abacate, cada vez mais isso vai se tornar realidade. E o abacate, ele vai ser, dentre as frutas, agora falando tropicais, como citros, mamão, manga, que já tem um volume produzido e também um consumo elevado, a fruta que vai apresentar o maior crescimento, aquele crescimento mais rápido em termos de produção nesses últimos anos. Muito legal. Eu acho que é legal olhar para esse lado do consumo também, porque se a gente pensar em mamão, banana, são frutas que são consumidas praticamente todos os dias, né? Sim. Na casa, especialmente no Brasil, mas em outros países também. O abacate é uma fruta que raramente alguma família come todos os dias, mas ele tem esse potencial Sim. de ser uma fruta consumida diariamente, né? Então, é um potencial muito grande de crescimento. Ainda um pouco, Henrique, a questão do hábito mesmo, Uhum. né? De você ir ao mercado, adquirir o abacate, assim como você adquire o mamão, a banana, a manga, e ter ela ali na sua dieta alimentar. De manhã, um dia eu estou consumindo mamão, outro dia um abacate, mas ainda falta um pouco ainda dessa questão cultural para o brasileiro de De ir ao consumir mercado abacate. comprar, né? Isso é uma coisa Comprar. bacana, porque acho que muito no Brasil tem assim,
como eu tenho a visão que eu tenho um abacate no quintal, fica aquela sensação, eu vou comprar um abacate se tem lá no quintal, mas não tem jeito, né? Mas se a gente for ver, o do quintal vai produzir ali dentro de 30 Exatamente. dias e o restante do ano. Acabou, Então né? a gente Sim, precisa sim, sim. ter Mas eu essa. falo assim, é exatamente essa quebra de, não, você vai comprar, mas é uma fruta de outro tipo de qualidade, com outro sabor, com volume, né? Não tem jeito. Então, assim, só pra gente finalizar esse episódio, né? A gente contextualizou bem aí a história e tal, o mundo, e pro próximo a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí nessas oportunidades que o Brasil oferece, né? Então, você mostrou um pouco como estamos ali bem abaixo, né, nos produtores, mas a gente tem que ver isso não como um problema, mas sim uma oportunidade para novos produtores entenderem que, quem sabe, um dia a gente chega lá no México. Claro que para isso acontecer, a gente vai precisar de muito planejamento, muito conhecimento e aprofundar ainda mais nesse bate-papo aqui.